Estamos de volta, são 11 horas e 22 minutos, 11h22. Hoje estamos recebendo aqui o advogado Laelso Cavalcante. Já conversamos no início do programa um pouquinho, né, doutor? Para falar desse tema que é tão... Ontem eu vou te falar, eu fiquei horrorizado com a proporção que é o vazamento de dados no Brasil, né? No mundo, né, na verdade. O susto tomar esse susto é o primeiro caminho nosso, né? Acaba sendo mesmo, né? Você acaba se assustando porque a gente não tem noção mesmo do que fato é. Até foi passado também aquela propaganda referente à questão do Itaú lá. E, de fato, é uma brincadeira, né? A gente faz ali uma situação até de se divertir, mas é uma realidade, né? De fato, a gente está exposto, nós estamos expostos, né? E esses dados nossos podem gerar danos, né? Graves danos, tanto morais quanto materiais, né? Isso a gente anda enfrentando aí todo dia, até o WhatsApp, né? Coisas não só em relações atividades contratuais, né? Atividades comerciais relacionadas, mas também na relação pessoal mesmo, né? Ontem o professor do FMT falou aqui sobre casos, ele citou um caso de uma pessoa que foi fazer uma compra e descobriu que o nome estava completamente sujo. Exatamente. Temos várias situações, até em janeiro desse ano foi divulgado aquele mega vazamento de dados, né? Em que foram dados de milhões, mais de 250 milhões de brasileiros, até como foi noticiado pelo professor... 253, né? Divulgado pelo professor Adriano, até que informou ontem, né? E esses dados expôs a todos, né? E com isso gera os mal intencionados de gerar fraudes, né? Até mesmo o professor Adriano é uma coisa que a gente pode citar como exemplo, ele mesmo mencionou ontem, né? Sobre que ele foi vítima de fraude. Olha que é uma pessoa de notório saber na área de tecnologia de informação e mesmo assim ele caiu num golpe, né? Mas esse golpe, porque como ele informou também, ele tomou todas as medidas necessárias, ele sempre toma, né? Medidas necessárias para evitar qualquer tipo de fraude. Porém, a fraude não decorreu de conduta dele, né? Acabou sendo por meio de dados que foram vazados e que o fraudador se utilizou desses dados que eram dados privilegiados e sigilosos, que deveriam ser sigilosos, teoricamente, para poder conseguir fazer a fraude ali na situação dele. E também não é só um caso isolado, são vários, né? Infelizmente, a gente só se assusta mais quando a gente fica sabendo, né? Talvez por meio da mídia, ou quando sofre isso, né? Infelizmente, até o intuito daqui também, o objetivo até da própria jornalismo é de difundir essa informação, né? A gente tem que sempre realmente trabalhar isso, assim como foi com a defesa do consumidor e agora com a LGPD que está em vigência recentemente. Uma vez que os dados vazaram, o que fazer? Qual o primeiro passo? A lei LGPD ela já prevê vários mecanismos, né? Hoje está bem claro, até a LGPD ali, ela está, se você olhar grosso modo... LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor em 2018, com significativas alterações em 2019, e agora até em 1º de agosto de 2021 vai entrar em vigência as possibilidades de sanções administrativas a ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aí sim... Mas agora já vazou tudo. Exatamente. É que praticamente isso hoje... Aí é botar uma tranca no galinheiro depois que a raposa vai lá e visita as galinhas. E até como foi falado ontem também, quando vai para a Dark Web, esquece. Isso aí vai ser replicado e não tem como você tirar. O que a gente pode ver é a reparação desses eventuais vazamentos, né, os danos que podem gerar por isso, e também evitar, né, difundir a informação para que os cidadãos já estejam preparados para evitar que sejam cometidos de fraude já sabendo, tenham plena ciência de que vocês já estão com suas informações vazadas. A Caixa Econômica Federal, infelizmente, teve vários vazamentos aí, e você que é correntista, por exemplo, já tem que ficar esperto nesse ponto, quando recebe uma ligação, né? Então isso é importante, você já estar atento a qualquer situação para não ser vítima novamente. Ô, doutor, qual o primeiro passo? Vai para a delegacia, faz o quê? Sim, o primeiro passo, se porventura foi vítima de fraude, ou se você também teve conhecimento de um vazamento de dados seu, você pode, hoje a LGPD ela deixou bem claro que os dados é um patrimônio, e é um patrimônio nosso, de cada um, individualmente. E as empresas, os fornecedores de serviço, eles são meros detentores desse patrimônio. Então eles têm o dever de cuidado. Então caso você identificou que um vazamento de dados ocorreu, mesmo que você não tenha sido cometido fraude, seja vítima de fraude, né? Você pode solicitar que aqueles dados sejam anonimizados, pode solicitar que eles sejam eliminados ou até mesmo dado devida transparência para você. Você já tem esse poder, você tem que acionar ali. Caso não haja resposta, o controlador, que seria a empresa que está detentora dos seus dados. No caso, a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, por exemplo.
né? Você verificou alguns vazamentos de dados nesse sentido, você pode acionar a Caixa Econômica Federal e pedir providência por parte dela, assim como é previsto na lei LGPD. Caso ela não dê prosseguimento conforme manda a lei, aí você pode procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também o Poder Judiciário, fazer um boletim de ocorrência imediatamente, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Estadual, Federal, o próprio Ministério Público do Trabalho, dependendo da relação que você está se falando ali. Então tem vários mecanismos hoje para você reparar seu dano ou até mesmo evitá-lo. Cabe indenização? Sim, cabe indenização. Tá? A indenização, mas aí vai ser necessário já o dano ser concretizado. Houve um dano moral ou material, cabe indenização sim. É importante somente se preocupar com as provas, né? Porque a partir do momento que você vai ao Poder Judiciário, você precisa comprovar esse dano realizado. E quais são as provas nesse caso? As provas podem ser, por exemplo, em relação a uma ligação, tomar cuidado de repente de fazer a gravação, muito embora seja difícil, né? Porque ninguém está ali esperando em qualquer momento receber uma fraude, mas fazer uma gravação daquela ligação, fazer o boletim de ocorrência imediatamente, né? Procurar eventuais testemunhas, fazer a denúncia àquela empresa que vazou os dados ou que eventualmente você tenha conta corrente, né? Fazer reclamação lá, anotar os protocolos de atendimento, porque todos esses mecanismos vão ser utilizados como prova, mas, lembrando, a empresa que vazou seus dados, ela tem um ônus probatório, o ônus probatório é dela, ela que vai ter que comprovar que ela não vazou seus dados ou que esse vazamento de dados não gerou prejuízo para você. Mas nesse caso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, essa entrevista aqui, nós estamos nesse momento falando, um advogado falando, afirmando, né, que houve esse vazamento de dados, afirmando baseado em outras informações, em outras fontes. Sim. Está mais do que claro que houve esse vazamento, né? Sim, houve. Isso foi declarado e noticiado pela mídia, né? Pela própria Caixa, eu acho que... de maneira meio tímida, né? Realmente as empresas ficam meio temerosas em falar que, olha, nós estamos vulneráveis, porque aí gera quebra de confiança, né? E é exatamente isso que não pode gerar. Se foi feito um erro, as próprias empresas, especialmente a Caixa Econômica, que é uma entidade pública, é uma empresa pública, né? Então ela deve sim responsabilidade de noticiar aos seus correntistas os riscos que eles estão sujeitos e quais vazamentos de dados que eles têm. E a lei obriga eles a isso. Não é um favor, não é questão só de credibilidade. É uma obrigação que eles têm a isso e infelizmente não está sendo respeitado. Agora, como confiar numa ligação recebida por um banco a partir de agora? Aí é bem complicado, né? Porque se houve um vazamento de dados, especialmente de dados privilegiados ali, muitas vezes o fraudador vai conquistar a sua confiança que ele se trata de fato de um operador da Caixa Econômica, por exemplo, né? Caso isso ocorra, o que a gente recomenda? Evite passar senhas de liberação de pagamentos, de liberação de acesso a aplicativos ou de pagamentos em si. Evite fazer esse procedimento. Se você desconfiou, tente ligar novamente um outro provedor, muito embora possa ter a interceptação desse telefonema, como já falamos, mas se for fazer isso, faça com um telefone celular, que essa interceptação fica muito mais difícil, mas, se possível ainda, evite fazer qualquer tipo de transação e vá até uma agência presencialmente, né? É importante dizer que é obrigação das empresas, especialmente banco, Caixa Econômica Federal, de criar mecanismos para que a gente se sinta mais seguro. Caso a gente se sinta desconfiado, para que eu tenha um meio seguro para que eu possa evitar esse problema. O que hoje, vamos deixar ainda mais com a questão da pandemia, que não tem deslocamento, se prejudica muito, está muito difícil, né? Mas é a própria Caixa Econômica Federal, outras empresas que são detentoras desses dados, que têm a obrigação de criar esses mecanismos. O senhor tem conta na Caixa? Não, na Caixa Econômica não. Abriria uma conta na Caixa Econômica hoje? Hoje, até diante de situações que a gente já tem com clientes, hoje realmente, por falar por mim, não. Preferiria não. Qual a orientação para o correntista da Caixa que o senhor teria? Sempre buscar o site, o próprio site, na verdade, o site da Caixa já tem algumas informações de evitar riscos, né? Já demos uma olhada nisso, isso existe. Mas o próprio fraudador ele utiliza aquele procedimento para poder gerar confiança em você para poder fazer essa fraude. Então, o que eu buscaria a esse pessoal é realmente buscar verificar, contratar somente com empresas, com bancos, que possuam de fato, que passam confiança para você. Isso é uma mudança de cultura que nós, enquanto sociedade, temos que possuir. Assim como foi com o Código de Defesa do Consumidor, com a LGPD. Então, se essa empresa que você está contratando, ela te passa essa confiança dessa credibilidade de tratamento e cuidado com seus dados, aí sim é uma situação da gente realmente fazer uma contratação, fazer a escolha que você prefere hoje. E como fazer com o Pix?
O Pix veio aí para, aparentemente, uma situação para melhorar, né, facilitar as transações, mas gera um grande risco, porque feito o Pix, você, ainda mais se tratando de fraudador, você praticamente impossível você conseguir um resgate daquela situação. Então, tome cuidado bastante com esse Pix, confirme, porque na hora de você manda o Pix, tem também a informação da pessoa, o nome dela, aparece o CPF, aparece alguns dados ali antes de você fazer. Então, tem sempre esse cuidado de para onde vai. Para onde vai ser transferido, né? Empresas, tem muitas empresas que às vezes está na fachada um nome e na razão social é outra, na hora de fazer o Pix é outro nome. Então busque confirmar essas informações, ver o contrato que você possui, se bate essas informações, né? Para evitar eventualmente ser vítima de um golpe. O advogado, nesse caso, ele pode ajudar? Sim, no caso do advogado, no momento que houve a fraude, né, nós podemos tomar as medidas, já auxiliar todas as medidas aí preventivas para poder garantir a reparação daquele dano, né, que tem que ser imediatas, né, assim como e principalmente ajudar as empresas a fazer a implementação dessa LGPD, para ela poder ganhar confiança no mercado, até mesmo poder ter um poder concorrencial maior, né, no mercado, para garantir, primeiramente, cumprir a lei, que é a obrigação dela, né, que tem que ser feito, mas também trazer esse caráter de confiabilidade para a população. Doutor Laelso, quero agradecer sua vinda hoje aqui, esclarecer essa agradeço. Parte jurídica, que onde ficou essa lacuna, essa dúvida, né? Essa dúvida. Não sei se faltou eu perguntar alguma coisa importante, qual que é a sua avaliação do nosso papo? Não, eu acho que seria dentro desse sentido mesmo, o importante assim é todos realmente conhecer, hoje já tem vários, até o YouTube hoje, né, o fornecimento de informação está muito fácil para todos nós, né? Então, o que eu aconselho a todos os cidadãos é realmente buscar informações sobre a LGPD, buscar que elas têm vários e diversos procedimentos ali de defesa para você enquanto cidadão. Então, busque informação sobre isso para que você possa proteger os seus dados, tá? Para evitar sofrer uma fraude. E caso tenha sofrido uma fraude, você possa também repará-lo, né? Buscando um advogado, fazendo um boletim de ocorrência, fazendo os procedimentos necessários para evitar isso. Porque, infelizmente, como já foi divulgado em janeiro, o vazamento daqueles dados, nós todos estamos expostos a isso. Olha ali, ó. A pessoa mandou para a gente: bom dia, dicas de segurança e prevenção. A Caixa orienta ligar para o telefone no verso do cartão, não orienta fazer de um celular. Não seria importante todos que identificarem os dados vazados já registraram o BO antes mesmo da fraude? O que o senhor acha? Sim, é importantíssimo. Primeiro registrar o BO, comunicar à empresa que vazou esses dados, fazer a comunicação e reclamação lá, e também, caso ela não dê resposta, ir para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A questão do verso cartão, até bem interessante informar, já tenho cliente também nesse sentido, que o fraudador pediu para ele ligar para esse telefone que estava no verso. E informou para ele ligar no telefone fixo, porque aquele número só recebia telefone fixo. O celular que você fala é a ligação que você fazer a ligação, e não o destinatário ser celular, não. Você vai ligar para aquele número atrás do cartão, mas exatamente, usando um aparelho celular. Exatamente. Evitar usar o telefone fixo. Exatamente, porque no caso do nosso cliente, que é da Caixa, ele ligou para esse telefone, só que foi interceptado. Quando ele ligou para o telefone fixo, para esse telefone que estava atrás do verso do cartão. Então, ou seja, a confiabilidade que o fraudador buscou dar para ele existiu, né? Ele usou até os procedimentos utilizados pela Caixa, porém estava só utilizando isso para gerar confiança a esse cliente, a esse consumidor, para ensejar o golpe. Respondemos? Temos mais uns ali? Até ele falou assim do MPF, né? Sim, é importantíssimo, tá? O Ministério Público Federal não deveria abrir algum procedimento? Sim, é importantíssimo, nós fazemos denúncias, tá? Os órgãos de controle, eles têm, lógico, várias situações ali que eles agem de ofício, porém é importantíssimo a população denunciar. Se for um órgão igual o Caixa Econômica Federal, você tem que fazer denúncia no MPF. Se for alguma entidade privada ou órgão estadual, municipal, é o Ministério Público Estadual. Mas é importantíssima a denúncia. Sem a denúncia, nem mesmo às vezes o próprio Ministério Público não pode saber de algum ato que está sendo realizado, porque os fraudadores estão cada vez mais criativos. Infelizmente, essa criatividade é utilizada para o mal, né? Agradecer o nosso telespectador que mandou o WhatsApp. Muito obrigado. 996154094. O telefone está sempre em cima ali do reloginho para você, tá bom? Obrigado pela participação. Dr. Laelso Cavalcante, muito obrigado também pela sua vinda aqui hoje. Até a próxima. Vamos voltar a tocar nesse tema que é muito importante para orientar a população. Perfeito. Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade, agradeço a todos aí também. E fico à disposição de todos, de vocês. A gente está aqui para realmente, a ideia é essa, a gente trocar conhecimento,
para que a gente evitar que sejamos prejudicados com alguma irresponsabilidade por parte de empresas.